Boa noite, doutores, boa noite, doutoras, sejam sempre muito bem-vindos à nossa aula. Desejo a todos aí já uma excelente segunda-feira que está terminando e uma abençoada semana aí a todos vocês. Pessoal, vamos dar início então aí, ou melhor dizendo, continuidade aos nossos estudos. Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre a educação, o direito que a criança e o adolescente tem sobre a educação. Só para confirmar aqui, vocês estão me ouvindo bem? Boa noite, professor. Sim. Ô, doutor, maravilha. Obrigado aí pelo feedback. Pessoal, então vamos lá. A partir do momento que a lei, melhor dizendo, garante aí às crianças e adolescentes educação, ela está dizendo algo muito maior, ela está dizendo algo muito mais expressivo do que simplesmente acesso à escola, tá? A partir do momento que nós pensamos em acesso à escola, nós pensamos em algo básico. Nós pensamos em algo mínimo, ou seja, nós pensamos ali no acesso ao português, matemática, ciências, biologia, física, química, história, geografia e assim por diante. Na verdade, não é só isso. Essas matérias são importantes para a formação da criança e do adolescente, é claro que são. Mas, porém, todavia, nós temos que nos ater aqui ao fato de que educação é muito mais e de que é garantido às crianças e aos adolescentes o direito de se tornarem cidadãos, o direito de serem pessoas aptas à convivência familiar. E por que tudo isso é importante? Porque quando nós falamos que algo vai mal, nós falamos, nós temos que mudar. Mas, na verdade, a única coisa que consegue transformar as pessoas é a educação. Mudança, todo mundo muda. Muda para melhor, muda para pior, mas sobre um aspecto transformador, somente a educação assim o faz, Como nós mudamos, como cada um de nós mudou já em todo esse período aí de estudo. Imagina aí, tenta se imaginar lá no início da faculdade, lá no primeiro dia de aula, e se observe hoje, E se autoanalise hoje, e como cada um de nós mudou, e com certeza mudou para melhor, Lembro de vocês lá naquela nossa primeira aula, no primeiro semestre, eu falando um pouquinho sobre direito penal com vocês. E a mudança e a transformação faz parte. A escola, o local de ensino, ele é importante, por quê? Ele é importante porque é ali que a pessoa vai aprender a conviver. Viver é fácil, eu sempre digo isso, o problema é conviver. E o mais interessante dessa convivência é a necessidade de uma adaptação mínima necessária. Por quê? Porque cada um já carrega consigo, traz aí desde o início da sua vida uma concentração de conhecimentos, de valores sociais, de valores morais, de valores éticos, de princípios familiares. Então, a partir do momento em que a pessoa começa a conviver, e essa primeira convivência real, ela acontece no ambiente escolar, E ali onde as pessoas vão, ainda em momento de transição, em momento de aprendizado, de construção de uma personalidade, e pensando ali nos primeiros anos de escola. Então, é extremamente importante, é extremamente viável que nós possamos ter uma compreensão de que educação é muito mais amplo, de que a educação ela tem que vir de uma forma transformadora. E essa transformação tem como finalidade, então, tornar uma pessoa cidadã, tornar alguém que esteja ali apta à convivência familiar, à convivência social. Por que as leis existem para regular o comportamento humano? Por que existe o direito penal? Por que existe o direito civil? Exatamente para trazer, exatamente para recolocar aquele indivíduo sobre um estado de comportamento educado. Ou seja, porque ele desrespeitou, porque ele criou condições de que não pudesse, de que não devesse agir. Então a educação vai muito mais além.
né? E sobre aquele material que eu mandei, que é um material para vocês, é um material bem completo, um material bem extenso, né? E vem com essa finalidade de complementar aqui as nossas aulas. Nós vamos observar o seguinte: nós vamos observar que quando se trata de educação, nós temos uma legislação extremamente ampla, né? Desde a nossa Constituição Federal até a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, como também o Plano Nacional de Educação, o PNE, como também a Declaração dos Direitos da Criança de 1959, como a Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança de 1989. Nós temos ainda, né, aqui o Fundo Nacional de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. Então, na verdade, falar de educação não é algo simples, e não pode ser, né? Se a educação é a única capaz de ser de fato transformadora, ela não pode ser simples, dada aí a sua importância. Então, observem e compreendam a aula de hoje muito além do que conhecimentos mínimos e básicos, né? Compreendam como educação algo extremamente mais amplo e que serve para nos transformar em pessoas melhores que estejam aptas a conviver em sociedade. Isso é educação sobre um panorama maior, né? E olha só aqui, de acordo com o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, o que nós temos a respeito disso. O capítulo 4º, então, que trata aí do direito à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, diz no caput do artigo 53 que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Olha quantos tópicos importantes nós aqui observamos. Nesse caput daria aqui tema só para a aula de hoje, né? Quando nós falamos aqui que a educação tem como finalidade o desenvolvimento da pessoa. Que tipo de desenvolvimento? Um desenvolvimento físico? Claro, nós temos lá as aulas de educação física no início da nossa vida. O desenvolvimento cultural, é claro, nós temos lá as nossas aulas, ou tínhamos, por exemplo, pelo menos, né, as nossas aulas culturais, as nossas aulas que são relacionadas a esse fato, né, educação artística, olha só, né? Então, ou seja, sobre todos esses aspectos, a educação ela é primordial na formação do ser humano, no desenvolvimento de uma pessoa, seja física, psicológica, emocionalmente. É esse desenvolvimento que a educação tem que trazer para nós, né? Sermos educados para lidar com situações adversas. E talvez estas sejam grandes críticas do momento, né? Pessoas que não conseguem lidar com situações adversas, pessoas que partem de uma fragilidade emocional extremamente grande, né? Que não sabem lidar com negativas. Tudo isso é falta de educação, né? E educação nesse conceito maior, nesse conceito de formação pessoal, né? Preparo para o exercício da cidadania, que possamos conviver em sociedade, né? O direito de votar e de ser votado, consagrado ali como sufrágio universal pelo direito constitucional, e mais que isso, e além disso, né? O direito ao trabalho. Por isso que nós temos aí uma nova opção, uma nova ótica de formação escolar, que é também garantindo ao indivíduo um estudo profissionalizante. É por isso que nós temos no estado de São Paulo as ETECs, é por isso que nós temos no Brasil as FATECs, ou seja, né, aquilo que é público, aquilo que é gratuito e é de excelente qualidade. Então, tudo isso vem de encontro a essa formação pessoal, a essa formação, né, do cidadão e essa qualificação para o trabalho. Mas, além disso, o artigo 53 é um artigo extremamente rico, né, em conceitos e em garantias legais, porque ele vai dizer o seguinte: garante ainda aqui a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, né? Olha só como isso é interessante: acesso
e permanência, porque quantas crianças começam a estudar, mas não permanecem estudando por N fatores, né? Seja para poder ajudar a família no trabalho, seja porque a escola não se adapta às suas necessidades. Olha como é interessante, né? A escola não pode ser um modelo engessado, onde todos os alunos têm que se adaptar a uma mesma realidade. Pelo contrário, né? De uma forma legal, de uma forma intencional, né? A aprendizagem tem que ser algo dinâmico. A aprendizagem tem que ser algo contínuo. E isso, logicamente, é o que garante aí que, de fato, aprender seja algo interessante. Direito de ser respeitado pelos seus educadores. E essa é uma verdade recíproca, né? Da qual também os estudantes têm que ter ainda respeito aos seus educadores também. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Isso aqui é extremamente importante, né? Quanto à avaliação, como é que se avalia alguém? Pessoal, é a coisa mais difícil, eu posso garantir isso para vocês, né? Eu nunca gostei de avaliar as pessoas por métodos tão talvez simples ou simplórios, né? Eu nunca gostei de avaliar as pessoas sobre uma mesma régua. E como é difícil isso, né? Então a avaliação ela tem que ser contínua, ela tem que ser permanente, né? Eu tenho que ver, eu tenho que sentir o quanto esses alunos querem aprender. É isso que a lei diz. E nós estamos falando de crianças e adolescentes, mas isso também se transporta para outros níveis de educação. Então, o professor que vê o aluno motivado, o professor que vê o aluno querendo aprender, né? E vice-versa. Essa motivação é recíproca. Você não vai ter um professor motivado com alunos desmotivados e vice-versa, né? O professor ele tem que criar meios e modos de motivação dos seus alunos por técnicas diferentes. Logicamente que também não é fácil, né? Não é simples, porque por mais que nós tenhamos N formas de educação, né? Nós temos N formas de buscar aí a compreensão do conhecimento, ela não é ainda recepcionada de forma tranquila por todos, onde muitos ainda desejam um modelo tradicional de educação, né? Por exemplo, a análise ali, o estudo que se faz, por exemplo, né, do ensino ativo, por exemplo, né, dinâmico, por exemplo, onde o professor joga um tema, os alunos vão atrás desse conhecimento, vão pesquisar esse conhecimento, né, ou ensino reverso, como alguns educadores chamam, e aí esse aluno traz, então, monta a sua exposição e traz para compartilhar com a sala, né? Talvez não fosse aceito por muitos aí, mas a educação ela tem esses meandros que são extremamente importantes, né? Um outro fato aqui é o direito de organização e participação de entidades estudantis. E isso significa dizer que a educação não é uma responsabilidade só do Estado, né? A educação é uma responsabilidade, inclusive, do educando. A educação é uma responsabilidade que existe sim do Estado, da sociedade, da família e do estudante. Todos têm que estar ali concatenados, têm que estar ali ativos na busca desse aprendizado, né? Ela não pode ser imposta, ela tem que ser conquistada, ela tem que ser perseguida por aqueles que buscam, então, o aprendizado. Inciso 5º, acesso à escola pública e gratuita próxima da sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino na educação básica. Então, ou seja, aqui isso é muito simples na sua concepção, mas é muito importante. O fato de que o Estado tem que criar condições físicas. O Estado tem que oferecer espaço. O Estado tem que oferecer vaga para que as pessoas possam estudar. E isso não tem limite, né? Garantindo ali, logicamente, o melhor interesse da criança e do adolescente, conforme vocês já viram. Parágrafo único. Olha só como é interessante aqui, gravem esse parágrafo único. É direito dos pais ou representantes, aqui é direito dos pais ou representantes, perdão, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico,
bem como participar da definição de propostas educacionais. Pessoal, não deveria estar escrito é direito. Deveria estar escrito é dever, tá? Por quê? Porque nem todos querem exercer esse direito. Nem todos querem exercer esta função. Nem todos querem aqui compartilhar dessa responsabilidade. Então não é só um direito dos pais, mas deve ser um dever dos pais e responsáveis ter ciência desse processo pedagógico, influir para esse processo pedagógico, né? Participar das definições das propostas educacionais. E isso vem então reforçar, como nós já falamos, essa prerrogativa de que a educação é um direito da criança e do adolescente, é um dever do Estado, é um dever da comunidade, é um dever da família e é um dever também da criança e do adolescente aprender, né? Muitas vezes ele tem tudo ali para aprender à sua disposição, mas não utiliza, né? Não exercita a educação como deveria. Então aqui o parágrafo único não é só garantia de acesso, mas na verdade aqui está diante de uma responsabilidade que os pais têm quanto à educação de seus filhos. O artigo 53A é a prova de que a educação é mais do que aquilo que nós pensamos talvez inicialmente. O André vai falar que educação, que a criança tem direito a ir para a escola, tem direito a uma cadeira, tem direito à alimentação, tem, mas é muito mais além. Né? O princípio da educação é muito maior, é muito mais amplo, sobre a premissa de que o artigo 53A diz que é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. Também foi falho. Poderia aqui ter acrescentado somente drogas, não somente drogas ilícitas, né? Poderia aqui ter acrescentado qualquer tipo de substância, né, que cause dependência psíquica e física. Por quê? Porque a escola é um local, né, dessas descobertas. A escola é um local de influências, sejam elas positivas ou negativas dos colegas ali, dos estudantes. E a escola tem que trazer, então, a escola tem que ter a opção, a escola tem que ter a condição de orientar essas crianças sobre as consequências do uso de drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, né? Por quê? Porque o uso de drogas inicialmente é um problema de saúde pública e depois passa a ser um problema de polícia, porque o usuário é um doente, o usuário vai ser punido como usuário e por isso que ele não tem pena privativa de liberdade, né? O usuário, lá no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, ele é punido sim, ele é criminalizado, mas na condição de doente, ele não é preso, ele não tem uma pena privativa de liberdade, mas não deixa de ser crime. Enquanto o usuário, né, no momento seguinte, muitas vezes ele passa a ser um traficante para poder manter ali o seu vício. Então, o salto de usuário para criminoso, para traficante, é extremamente curto. Né? Até porque o compartilhamento de drogas, mesmo que gratuitas, é tráfico de drogas. Né? Não há necessidade da mercância para que o crime de tráfico aconteça, não há mais aqui a necessidade de quantidade de drogas, não é mais um requisito necessário, né, que haja uma quantidade específica para que a pessoa seja considerada como um traficante. Então, esse dever da instituição de ensino e de todos os locais que acolham crianças sobre a sua responsabilidade, tem aí então a obrigação de enfrentamento ao uso e à dependência das drogas ilícitas, né, na proteção das crianças e dos adolescentes. Um artigo que eu gosto muito e talvez seja um dos mais importantes da nossa aula de hoje é esse artigo 54. Assim como o artigo 53, ele é um artigo extremamente reflexivo, né? E como sempre, pessoal, fiquem à vontade, participem, perguntem, né, exponham aqui o seu ponto de vista sobre a matéria. Olha só o que diz o artigo 54. E aqui nós vamos tocar em alguns pontos polêmicos. Olha só. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente. Inciso 1. Ensino fundamental obrigatório e gratuito, inclusive para
os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então aqui nós estamos falando da educação posterior, né? Da educação no momento mais adiante, daquela educação muitas vezes de adultos. Então é o direito que essa pessoa tem de ter acesso à educação em qualquer fase da vida. Inciso 2, progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. Ou seja, o ensino fundamental é gratuito. E, logicamente, que a continuidade desta educação deve existir. Então, ele é gratuito no ensino fundamental, no ensino médio e é também gratuito no ensino superior. Para isso, nós temos aí as nossas universidades públicas, estaduais e federais, né? Penso que deve ser revisto o processo de entrada nas universidades públicas. Acho até que ela não cumpre aí com a sua finalidade. Inciso 3, atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, vírgula. Por que eu paro aqui na vírgula, pessoal? Porque esse foi objeto de muita discussão recentemente, né? Algumas falas, algumas frases de que crianças com necessidades especiais, com deficiências, não deveriam estudar em escola de ensino regular, ou se todas deveriam estudar em escola de ensino regular. Mas a lei é clara, isso nem compete muito a interpretação, por quê? Olha só, inicialmente, vamos decompor aqui esse inciso terceiro. Se essa criança ou se esse adolescente é portador de deficiência, automaticamente ele precisa de um processo de educação especializado, de um educador preparado para suprir as suas deficiências. Seja ela uma deficiência cognitiva, seja ela uma deficiência de audição, seja ela uma deficiência de visão e assim por diante. E aí vem dizer, olha só, depois da vírgula, preferencialmente na rede regular de ensino. Esse preferencialmente olha, se a rede regular de ensino oferece o educador preparado para atender esse aluno, se esse aluno consegue conviver naquele ambiente de ensino, lógico que ali eles deve estar inserido, mas em situações excepcionais, mas em situações onde, para o melhor interesse da criança e do adolescente, ele deva estar inserido numa educação especial, que assim seja. E isso não é um processo de discriminação. Não é um processo de discriminação garantir à criança deficiente ou adolescente deficiente uma educação especializada. Seria discriminação se isso não fosse oferecido, né? E, logicamente, né, a inclusão dele em momento adequado no ensino regular, ela deve ser o grande objetivo. Olha, se hoje não dá, se hoje ele não consegue estar inserido no ensino regular, que ele seja inserido, então, no ensino especial, né, com as características que ele precisa, para que talvez, quiçá no futuro, ele possa sim estar inserido na rede regular de ensino. Essa é a interpretação do inciso terceiro. Inciso quarto, atendimento em creche para escola às crianças de 0 a 5 anos de idade. Por quê? Porque a partir, hoje já, né, dos 4 anos, aí, a criança é obrigada, ela é o estudo obrigatório, né? Então, ou seja, né, dos 0 aos 5 anos de idade, ou seja, 4 anos completos, né, tem aí o município, o estado, forneça então creches e pré-escolas para que atenda também a necessidade daquelas mães trabalhadoras que possam deixar os seus filhos durante o horário de trabalho, né? E não distante disso, que também, devido aí à necessidade, possa ali o município, como é mais comum que aconteça, oferecer também creches noturnas, para que essas mães que trabalham no período noturno também tenham onde deixar os seus filhos com segurança. Acesso aos níveis mais elevados de ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. É essa adaptação, é essa busca, né, por aquele equilíbrio justo. O que é o equilíbrio justo? É a equidade. Tratar cada um
garantir a cada um, né, aquilo que precisa no limite das suas desigualdades. Então, ou seja, a partir dessa premissa aí, né, nós temos também, olha só, oferta de ensino noturno regular adequado às condições do adolescente trabalhador, né? Conforme vocês já estudaram também ali em direito do trabalho, vocês viram que o menor de 18 anos não pode ser um empregado. Por isso que o termo foi aqui corretamente utilizado, trabalhador, né? Ele pode trabalhar na condição de aprendiz ou de estagiário. Então, não na condição de trabalhador. Perdão, não na condição de empregado, mas sim na condição de trabalhador. Por isso que é garantido o ensino noturno aos adolescentes. Atendimento no ensino fundamental através de programas suplementares de material didático, transporte, alimentação e assistência à saúde. Lembrando que a partir do momento em que a criança ou adolescente está na escola, a responsabilidade pelo seu bem-estar é da escola. Então, por isso que esse atendimento do ensino fundamental, né, logicamente é através de programas suplementares com material didático escolar adequado às necessidades dessa criança e desse adolescente, transporte, alimentação e assistência à saúde, né? É lógico que são aqui direitos fundamentais para o estudante. Acesso ao ensino obrigatório e gratuito é um direito público subjetivo. O não oferecimento de ensino obrigatório pelo poder público ou na sua oferta irregular importa na responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar junto aos pais ou responsável pela frequência escolar, né? É aquilo que eu comentei com vocês agora há pouco aqui do parágrafo único do artigo 52. Mais uma vez, os pais são chamados à responsabilidade, né? Tanto ali pelo processo pedagógico, quanto pela inclusão dessas crianças e adolescentes no ambiente escolar. Então é extremamente importante aí que exista essa responsabilidade, esse dever, né? E não colocar como um direito de agir, mas um dever de agir é muito mais adequado aqui à responsabilidade desses pais. O artigo 55 ele é um artigo curto, mas também extremamente importante. Por quê? Porque ele obriga, aqui ele impõe esse dever sob pena, né? Olha só, os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Então aqui nós não estamos mais falando de direito. Nós estamos aqui falando de dever, né? E como eu disse, de um dever que impõe uma responsabilidade, inclusive uma responsabilidade penal. Por quê? Porque de acordo com o artigo 55, aquele pai, aquele responsável que não matricula e que não cria condições adequadas para essa criança ou adolescente estudar, ele poderá responder pelo crime de abandono intelectual, previsto ali no Código Penal, no artigo 246. Então, essa responsabilização dos pais pelo abandono intelectual dos filhos, né? E como advogado, no início da minha carreira, eu defendi, eu lembro uma senhora que estava sendo processada porque o filho não ia para a escola. E ela disse, doutor, eu faço de tudo para esse moleque estudar. Eu levo ele na porta da escola, eu lavo a roupa dele, eu mando dinheiro para ele comprar um lanche, quando não tenho dinheiro eu mando o lanche para ele tomar lá na escola, levo ele na porta da escola, espero ele entrar na escola e quando eu viro as costas ele pula o muro, pula o portão e vai embora. Porque ele não gosta da escola. E aí é onde nós temos que observar o seguinte, será que a culpa é só dessa mãe que pela concepção e pela condição financeira dela, fazia de tudo para o filho estudar e o filho não estudava? Onde é que está aí a responsabilidade da escola? Será que a escola é o local adequado? Está sendo, né, um local adequado, um local agradável para essa criança estudar? Será que essa criança lá na escola não está sendo vítima de bullying ou de qualquer outra situação que torne aquele ambiente escolar menos atrativo, menos agradável para o estudo
dessa criança. Então, essa responsabilidade não é só dos pais, né? É uma responsabilidade conjunta. É lógico que aqueles pais relapsos, aquele responsável legal relapso, ele tem que ser sim punido por não cumprir a sua obrigação. Né? É uma obrigação, não é uma condição de escolha. Olha só o artigo 56. Os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Aqui, no inciso 1º, não precisa ter certeza. Né? Aqui no inciso 1º, nós estamos diante simplesmente de uma possibilidade. Ou seja, né, maus tratos envolvendo seus alunos. Então, qualquer dúvida, né, qualquer aparência de que aquela criança, de que aquele adolescente está sendo vítima de maus tratos, deve ser comunicado ao Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, com responsabilidade, deve averiguar o que está acontecendo e, se necessário, encaminhar ao Ministério Público para que tome as providências cabíveis. Reiteração de faltas injustificadas e evasão escolar, esgotados os recursos escolares. É lógico que os recursos escolares são poucos, né? Chama lá o pai na escola, conversa, explica. Então, os recursos escolares são poucos, por isso que esgotam-se rapidamente. Elevados níveis de repetência, né? Hoje, com o processo aí de aprendizagem continuado, né? A repetência não é mais um medo dos estudantes. Não tem mais medo de repetir. Vai passando, vai passando, vai passando, e lá na frente vai ver que não aprendeu nada e mesmo assim passou. Por quê? Porque eles entenderam que era fácil passar, né? Mas só vão dar conta da ausência do conhecimento quando for necessário, quando precisarem de um emprego, quando tiverem responsabilidades, quando tiverem que tratar de uma família, né? Contribuir para a manutenção e subsistência de uma família. Artigo 57, pessoal. O poder público estimulará, mais uma vez, aí, pesquisas, experiências e novas propostas relativas a calendário, seriação, currículo, metodologia, didática, avaliação, com vistas à inserção de crianças e adolescentes excluídos do ensino fundamental obrigatório. Então, é criar um meio atrativo, criar um meio interessante para que a criança queira estudar, para que a criança se sinta bem no ambiente escolar, né? E como é caro hoje em dia o estudo particular, né? Como é caro hoje em dia o estudo particular. Uma criança aí, né, de 5 anos aí na escola, dependendo da escola particular, é superior a R$1.000 a mensalidade. Isso para começar a estudar. Olha só como hoje o estudo público ele tem que suprir essas necessidades, né? Porque a maioria da população não tem condição de pagar escolas tão caras. Artigo 58, né? Nós já acabamos de falar. O artigo 58 ele ainda traz algo extremamente importante, que é no processo educacional respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a liberdade da criação e o acesso às fontes de cultura. Liberdade de criação. Os pais têm liberdade e têm autonomia para criar os seus filhos de acordo com seus princípios, de acordo com as suas regras, desde que essas não infrinjam as normas legais que contrariem aí os direitos da criança e dos adolescentes. Então, ou seja, é o que eu digo, essa criação que existe na vida pessoal, ela deve ser respeitada lá na escola. Lógico que na escola, né, diante de tantos conteúdos, de tanta necessidade ali da convivência, você vai ter esse conflito de criações. Tem crianças que são criadas diferentemente, né, com níveis de educação familiar diferente. Então, todos esses aspectos são extremamente importantes quando nós percebemos o quanto a escola não pode ser simplesmente impositiva, né? E nós vemos hoje em dia aí muitas situações em que se está se impondo
ideologias, está se impondo critérios de interpretação da vida e simplesmente diz que a educação que os pais dão em casa está errado, né? A lei não diz isso. A lei diz aqui que deve-se respeitar esses valores, inclusive garantindo a estes a liberdade de criação. Eles têm direito a criar, a desenvolver, têm direito ao acesso cultural, mas a história própria da criança, na sua origem familiar, deve ser mantida, deve ser preservada, deve ser respeitada. Artigo 59. Os municípios, com apoio dos estados e da União, estimularão e facilitarão a destinação de recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer voltadas para a infância e para a juventude, né? É fácil a gente perceber que na prática isso não acontece como deveria, que existe sim verba, existe sim dinheiro vinculado a cumprir essa função, mas na prática nós não vemos isso acontecer, nós não vemos esse cuidado que deve ter ali os municípios com a educação, com a formação de crianças e adolescentes para que no futuro sejam, então, cidadãos melhores. Pessoal, com base nisso eu termino aqui a minha exposição. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver aqui algum comentário, fique à vontade para fazer, né? Enquanto isso eu vou abrindo o sistema, eu vou fazendo a chamada de vocês. Só um instante.